Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade na Vale 5, dia 26 de 10 de 2012, Day Trade na Vale 5, usando a metodologia Trend Follower Expert, é o resumo das técnicas. Acesse www.traderprofissional.com.br para você receber o link das videoaulas do YouTube no seu e-mail todos os dias, porque nós colocamos uma videoaula todos os dias, você se cadastra por aqui, pelo Facebook, Twitter ou YouTube. Bom pessoal, o mercado hoje abriu com tendência de baixa. Ele abriu com o preço abaixo da média 377, que é essa média cinza, certo? Que é a média que determina a tendência do mercado. Quando a tendência é de baixa, os preços tendem, com alta probabilidade, de fazer grandes movimentos de baixa. Então a gente pode atingir nosso alvo em relação ao ponto de entrada, que vai ser ou na média 89 ou na 377, até 1% de variação, que é uma variação possível, com alta probabilidade de acontecer estatisticamente em qualquer ativo no mercado financeiro para o day trade, utilizando este trade system. Então, este trade system, em relação ao ponto de entrada até o ponto de saída, pode dar de 1% a mais. Eu geralmente saio a 1%, porque é por questões estatísticas do trade system, certo? Então, a gente teve uma entrada operacional pelo trade system Trend Follower Expert. Primeiro determinamos a tendência, preço abaixo da 377, que é essa média cinza. A média azul, que é a média exponencial 89, é um ponto de entrada operacional, certo? E a 377 também é um ponto de entrada operacional, onde ela é especialista em pegar o final da onda C do fractal do mercado. O primeiro sinal foi na média 89 do 1 minuto. Esse gráfico é o gráfico de 1 minuto, que é o gráfico que nós operamos, porque é um gráfico que tem riscos pequenininhos. Então a gente pode pegar riscos pequenos para estar ganhando 1% e para estar alavancando. Então a gente consegue lucrar bem quando a gente ganha 1%, que a gente pode ganhar muito mais. Aqui foi um sinal de venda próximo da média 89, que é um ponto de entrada operacional. Então, 1 centavo abaixo da mínima desse candle, que está na média exponencial 89, foi a entrada operacional. 1 centavo acima da máxima foi o start de compra, que é o stop da operação vendida, certo? Então, a primeira operação a gente ficou com 35,64 entrada e 35,66 o start de compra. O que aconteceu? Ou melhor, não foi 35,36 não. Foi 35,68. Mas o que acontece? O preço foi fazendo topos e fundos descendentes. Foi fazendo topos e fundos descendentes. E fez um topo confirmado aqui, né? Fez um fundo, fez um topo menor do que o topo anterior, rompeu esse fundo, fez um topo confirmado aqui. Então aqui é uma zona de resistência significativa e é um ponto para a gente fazer o break-even, ou seja, proteger o lucro da operação, porque é um ponto de resistência significativo para uma tendência de baixa, logo a gente deve proteger o lucro aqui. Foi o que eu fiz, então a 35,66 eu protegi o lucro aqui. Depois desse topo confirmado, não houve mais nenhum outro topo confirmado para eu movimentar a minha proteção de lucro e ir maximizando, protegendo os lucros até chegar a 1%, que é onde eu zero a operação. Então não houve, o preço voltou e bateu no break-even e a gente saiu com um pequeno prejuízo de 0,12%. Mas como eu estava alavancado 6 mil, por quê? Eu entrei na operação em relação ao ponto de entrada, em relação ao ponto de saída, certo? A gente teve uma diferença de centavos que, segundo a alavancagem inteligente, que é uma técnica que a gente utiliza, que é muito poderosa, permitiu que a gente estivesse alavancando até 6 mil ações, porque o meu capital total é 2.700 ações. Mas pelo processo de alavancagem inteligente, 6 mil ações. Com o manejo de risco veloz, que é uma técnica onde a gente calcula de cabeça o manejo de risco, em questão de 2 segundos a gente tem exatamente a quantidade de ações para a gente digitar na boleta. Então de cabeça eu calculei porque tem essa técnica que a gente trabalha. Então deu 6 mil de ações total. E o meu risco seria de 0,3%, ou seja, entrei numa operação que o risco era menor e o processo de alavancagem inteligente me permitiu alavancar respeitando o risco de 0,3%, ou seja, eu não perderia mais do que 0,3%. Então se eu ganhasse, eu ia ganhar, se eu ganhasse 1%, eu ia ganhar 2% e meio com a alavancagem que eu estava aqui. Perdi, como teve esse processo de break-even, tá, que foi aqui, eu cheguei a perder só 0,12% bruto, mais líquido, porque eu estava alavancado 6 mil, então tem taxas e emolumentos. Então o prejuízo total foi de 0,25. Então é importante estar mostrando isso para vocês, porque na realidade acontece isso. Tá? Agora a segunda operação, ela aconteceu na média 377.
Segunda operação aconteceu aqui. Então, o preço ele voltou para a média 377, tá? Vou até dar uma voltada aqui. O preço ele voltou para a média 377, né? Quando o preço chegou aqui nesse candle, o sinal estava ambíguo, então eu nem preparei aqui porque o sinal é ambíguo aqui. O corpo dos candles estão acima da média 377, isso é um detalhe fundamental para a gente estar entrando na operação. Agora, nessa condição aqui, realmente é uma condição plena, porque a gente tinha um candle de indecisão aqui, com o corpo pequenininho, mas é um corpo abaixo da 377, com a sombra bem acima da 377, o que significa indecisão, uma resistência forte do mercado. Foi difícil entrar nessa operação porque foi muito rápido, inclusive quando deu o sinal nem deu tempo de calcular o manejo de risco veloz, então eu calculei depois e entrei a mercado, certo? Fiz a entrada a mercado aqui, 1 centavo abaixo da mínima desse candle foi a entrada operacional, e 1 centavo acima da máxima foi o nosso start de compra. O que acontece? A gente entrou a 37, a entrada foi a 37,71. Eu dei a ordem quando estava a 37,71, mas eu entrei a 37,70. Por quê? Porque na realidade você tem pessoas na sua frente também querendo vender ou comprar. E outras pessoas outras instituições, corretores estavam na minha frente. Então eu entrei com 1 centavo a mais, certo? E o stop a gente saiu certinho. Mas hoje realmente, pessoal, o book da Vale estava com 2 centavos de spread em muitos momentos. 2 centavos de spread. E isso não é legal, eu não gosto. Eu geralmente gosto de 1 centavo só de spread. Por isso que eu gosto de operar com a Vale, que geralmente ela dá 1 centavo só de spread. Mas hoje ela estava, inclusive nesse momento aqui, ela estava com 2 centavos de spread. Foi por isso que a maioria das minhas ordens, a maioria da quantidade de ações que eu que eu entrei a mercado foi a 37,70. Porque estava com spread de 2 centavos a maioria do tempo. E ainda deve estar, se a gente olhar no book dela lá. Certo? Então, pessoal, o que acontece? Fiz a entrada operacional, coloquei meu start de compra. Antes de tudo isso, primeiro o risco da operação estava bem menos do que 0,3%, certo? E com isso, com a técnica de manejo de risco veloz, a gente já tem calculado exatamente a quantidade de ações para a gente entrar na operação e digitar na boleta, que é 7.500 ações. Porque em relação a este preço de entrada e ao preço de saída, segundo a técnica de alavancagem inteligente, a gente tem que entrar até 7.500 ações. Então, eu estava com um risco menor do que 0,3% e alavanquei até 7.500 porque o risco da operação estava menos do que 0,3%. E o meu capital total é 2.700 ações. Então, fiquei aí com um risco de 0,23%. O que acontece? Dava até para eu entrar com mais ações, 10 mil ações. Mas por que eu não entro? Porque quando você entra com 10 mil, 15 mil ações, você vai entrar, tá? Em relação ao risco bruto, vai ser 0,3% segundo a técnica de alavancagem inteligente que a gente ensina no DVD. Porém, você tem taxas e emolumentos. Taxas e emolumentos vezes 5 vezes o seu capital vai ser 5 vezes a taxa de emolumentos que você paga. Sobre 100 mil reais, a taxa de emolumento para entrar é mais ou menos 30 reais. Para sair é mais ou menos 30 reais. 60 reais por operação sobre só o seu capital. Agora, se eu entro com 5x alavancado, 4, 5x alavancado, que seriam 10 mil ações, nessa operação daria para entrar com 10 mil ações. Eu estaria multiplicando esses 60 reais por operação que eu executo por 5. Então, ia ser muito maior o meu risco de 0,3%. Então, por isso que no máximo eu alavanco até 7.500 ações. Tá? A não ser que eu esteja ganhando muito dinheiro, já esteja com um lucro absurdo, aí eu posso estar fazendo uma super alavancagem. Mas só nesses casos. Então a gente tomou o stop também nessa operação aqui. Certo? Depois que a gente tomou o break-even na primeira operação, né, a gente não teve nenhum sinal de venda na média 8,9. Então a gente esperou que o mercado chegasse na média 377, que é especializado em pegar o final da onda C do fractal do mercado, que Elliott fala, que as ondas de Elliott fala, porém é um trade system preciso, ele não tem ambiguidade. Então a gente fez só essas duas operações. Essa operação foi 1,25 que eu fiz mais ou menos, né, 1,20 e tal. E depois deu um outro sinal aqui, mas aqui já era 1,43. Parei de operar porque o meu horário de operar é até 1,30. Certo? Então parei de operar, a gente terminou no prejuízo aí, com prejuízo. Então em relação ao risco, ao prejuízo bruto, né, sem contar as taxas, a gente ficou com menos 0,34%. Tá ok?
um prejuízo razoável aí, pequeno, e consequentemente, né, é isso que importa. Eu estava a 7.500 ações alavancado, 2x alavancado. Se eu ganhasse 1% nessa operação, pessoal, seriam 3% e mais um cadinho de lucro no bolso. Isso é muita grana. Então quando a gente perde um pouquinho. Quando a gente ganha um absurdo. Então a gente consegue recuperar os lucros e no longo prazo nós prosperamos. Esse é um manejo de risco eficiente para day traders, para traders em geral, certo? E a técnica de alavancagem inteligente que a gente ensina nos DVDs também é o que permite você maximizar os lucros, tá? Porque a gente consegue pegar riscos pequenos num minuto e a gente consegue alavancar absurdamente, de modo que a gente continua respeitando o risco. Então, mesmo alavancado 7.500 ações, eu perdi esse capital só. Tá? Agora, muitos outros traders e muitos outros professores não entendem isso e não ensinam isso. O trader vai para o mercado e ele quebra porque ele alavanca e ele não entende que a maioria do tempo o mercado vai estopá-lo, ou seja, você vai errar a maioria das vezes e é inevitável isso. Então você tem que, quando acertar, ganhar fortunas e quando errar você tem que perder pouquinho. Porém, você tem que se arriscar para perder pouco, mas quando você ganha um absurdo. E o processo de alavancagem inteligente permite isso. Tá ok? Bom, nossa aula de psicologia do trade hoje vai tratar do seguinte: diferença emocional entre day trade e swing trade. E position trading também. Tá? O swing trade a gente pode considerar como position trading. O que acontece, pessoal? A gente tem a seguinte diferença. Uma coisa em comum, tanto entre qualquer modalidade operacional, é que você vai, na maioria dos casos, ou possivelmente, existe uma probabilidade grande de você enfrentar a seguinte condição. Você vai começar perdendo e depois você vai correr atrás do prejuízo. Essa é a vida do trader. Tá? Então, antes eu achava que o day trade era mais difícil. Hoje eu acho ele mais fácil. Por quê? Porque quando eu estou no prejuízo, eu tenho o dia seguinte para operar. Certo? Segundo o trade system. Certo? E em pouco tempo eu posso recuperar o prejuízo e ter lucro no final do mês. Já o position trade swing trade é a nível diário, os sinais operacionais e tal. E geralmente dá operações por semana, às vezes demora 2, 3 semanas para dar uma operação segundo a oportunidade que a nossa estratégia vai indicar. E às vezes você fica segurando um prejuízo durante meses, você fica 3 meses com um prejuízo ali, e só depois de 6 meses, 7 meses que você começa a ter lucro. Então, emocionalmente, o position trade swing trade é muito mais difícil. Que o trader fica com um prejuízo durante muito tempo segurando. E isso afeta o psicológico geralmente das pessoas. Tá? Já o day trade também acontece isso, porém num curto prazo. Porque o day trade é uma operação de curto prazo. Tá? Então como resolver isso, pessoal? Tem que fazer exercício de programação neurolinguística e reprogramação subliminar. Ou de psicologia do trader, mas tem que ter exercício. Então o curso Trader Profissional Avançado vem com 3 horas de técnicas avançadas de programação neurolinguística e reprogramação subliminar, práticas que são comprovadas e que funcionam. Se você praticar, é inevitável que uma hora ou outra você vai se tornar frio e calculista. Você vai aguentar ficar o tempo, certo? Tempo perdendo dinheiro no mercado, pouquinho, mas você vai perdendo. E você continua frio, calculista, confiante. E quando você ganha um absurdo. E no final do mês, ou se for um position trading, no final do ano, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, você vai ter o troféu, o lucro significativo, certo? Então, é assim que funciona no mercado financeiro. Se você não aceita correr atrás do prejuízo, um prejuízo pequeno, que deve ser feito por um manejo de risco significativamente poderoso, o meu particularmente, modéstia à parte, é muito poderoso o meu manejo de risco, é uma das coisas mais poderosas do meu trade system, é o manejo de risco. Por isso que eu sobrevivo no mercado. A psicologia do trade também, mas o manejo de risco é o coração do trade system. A alavancagem inteligente. Por isso que vocês têm que aprender isso. Certo? E se você não está pronto para correr atrás do prejuízo, porque em muitos casos vai acontecer isso, não entre no mercado, porque o mercado não é para você. Entendeu? Você vai lucrar 3, 5% ao mês, mas possivelmente você vai enfrentar situações que você vai ter que correr atrás do prejuízo. Esse mês eu comecei tendo lucro. Cheguei a 3,5% e depois perdi do lucro, não cheguei a ter prejuízo, perdi do lucro aí uns 2%. Com mais essa operação de hoje, eu estou com cerca de 1% de lucro só. Então eu perdi 2% de lucro. Tá? E pode ser que até o final do mês eu termine um pouco negativo, quem sabe, eu não sei, mas eu vou continuar operando. Então, traders correm atrás do prejuízo, é assim que funciona, ponto final.
É assim que funciona, tá ok? Bom pessoal, essa é a videoaula de hoje, espero que tenham gostado, muito obrigado.